Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou falar aqui mais um pouco sobre declaração de óbito. É uma atividade que, obviamente, é muito é, raramente exercida pelo anestesiologista. Nós normalmente não precisamos preencher declaração de óbito. É uma prática que é mais comum em situações onde há o manuseio de pacientes graves, como, por exemplo, terapia intensiva, mas, obviamente, todo médico precisa aprender, precisa entender quais as necessidades e quais as limitações e quais os, as orientações necessárias ao preenchimento da declaração de óbito, que é um documento médico, é uma atividade médica, faz parte do rol dos procedimentos médicos. Portanto, ele é um documento que tem que ser preenchido normalmente pelo médico. O anestesiologista, em raras situações, vai precisar preencher, porque normalmente quem preenche quando há uma evolução a óbito durante a cirurgia, no decorrer ou depois da cirurgia, é o médico assistente do paciente que vai fazer esse preenchimento. Mas existe a possibilidade de, por exemplo, como foi mencionado no vídeo anterior, onde o anestesiologista anestesiando um paciente para ser atendido, ser submetido à cirurgia por um dentista, por um cirurgião bucomaxilofacial, que não tem a titulação médica, ele não pode preencher, então o médico em sala de cirurgia é o anestesiologista, ele que vai ser responsável por essa atividade, por esse procedimento. Obviamente, se tiver alguma história prévia de trauma, de alguma violência, ou algum acidente, ou alguma suspeita de morte que não seja relacionada a um fator natural, uma doença que evoluiu clinicamente com pior, esse paciente, então, deverá, idealmente, de maneira correta, ser encaminhado ao Instituto Médico Legal. Então, a declaração de óbito é um documento que é necessário ao sepultamento do falecido e ele ele é preenchido em três vias, uma delas é levada ao cartório para ser trocado pela certidão de óbito, que é o documento que vai ser utilizado para obter autorização para o sepultamento. Ele também tem várias funções, a certidão de óbito, como a definição legal de término de vida legal do paciente, do indivíduo, onde interrompem-se os seus direitos, e é o documento que é necessário também a partilha de bens, realização de inventário, entre outras coisas. E a declaração, ela deve ser preenchida de maneira correta, sem rasuras, sem emendas, com letra legível, de preferência em letra de forma, com caneta azul ou datilografada, e ela tem uma série de lugares, são 9 blocos que fazem parte desse documento, cada um desses blocos com várias variáveis a serem preenchidas. São 59 variáveis distribuídas irregularmente nessas nove sessões, 9 blocos, com as informações necessárias, e é importante que não deixe nenhum espaço em branco, se aquele espaço ele não se refere, é, ele não atende à situação do óbito em questão, então ele deve ser anulado com um traço, ou se há a opção de de selecionar a opção ignorado, se essa é presente nas opções referentes àquela determinada variável. Então, uma das partes mais importantes do preenchimento do atestado de óbito, ou da declaração de óbito, são aquelas linhas onde a gente coloca a causa do óbito. É importante a gente lembrar que a primeira daquelas 4 linhas, ela deve ser preenchida com o motivo imediato do óbito do paciente. E as linhas subsequentes
numa hierarquia inversa, mostrando que quais as causas daquela causa que você está relatando naquela linha. Então, na primeira linha, a causa imediata, na segunda linha, o que motivou aquela causa, na terceira linha, o que motivou a causa da linha anterior e assim sucessivamente. Então, é preciso que seja evitado termos relacionados a sintomas. É preciso que não que se evite colocar termos vagos como parada cardiorrespiratória, insuficiência cardíaca, porque são termos vagos que não vão definir diagnóstico e não vão ser úteis na construção de estatísticas relacionando patologias a óbito. Então, vamos ver nesse vídeo vários exemplos certos e errados da construção dessa parte da declaração de óbito. Aqui o primeiro exemplo é de uma mulher com 25 anos que apresentou dor em baixo ventre e hemorragia transvaginal. 3 horas depois, ela evoluiu para abortamento espontâneo, sendo submetida à curetagem na 20ª semana de gestação e em ambulatório. No dia seguinte, apresentou quadro séptico, permanecendo internada por 13 dias. Evoluiu para insuficiência renal, coma e óbito. Como que a gente vai preencher essa declaração de óbito naquela sessão, naquela região onde a gente tem que colocar as causas? Então, a última causa aqui a gente vai colocar em ordem inversa. Então, o que originou o óbito foi o coma foi causado pela insuficiência renal e a insuficiência renal foi causada pelo quadro séptico. Como é que a gente preenche isso? Então, primeira linha, a causa imediata, que já estava rolando há 13 dias, até que culminou com o óbito da paciente. E esse coma provavelmente foi em decorrência de uma insuficiência renal, que foi causada por uma septicemia, e essa septicemia teve como causa inicial, a causa básica de toda essa sequência de acontecimentos foi o aborto espontâneo. Então, a gente coloca a duração de cada uma daquelas situações e o CID vai ser preenchido depois por outra pessoa. Então, também, obviamente, aqui preencher se, no caso de óbito de mulher em idade fértil, a gente viu no vídeo anterior, a gente tem que colocar o preenchimento desses dados referentes a ela. Então, se foi na gravidez, como o abortamento foi na gravidez, se teve assistência médica, teve, então, se esse médico que deu assistência a essa paciente, ele vai ser responsável pelo preenchimento dessa declaração de óbito. O diagnóstico foi confirmado por necrópsia? Não, e está preenchido, então, o bloco 5 da declaração de óbito dessa paciente. Exemplo 2, mulher de 39 anos, 5 gestações anteriores, na 15ª semana de gestação, com história de pequenos sangramentos. Ela foi internada com diagnóstico ecográfico de mole datiforme e submetida a esvaziamento uterino por aspiração a vácuo e curetagem uterina, com retirada de grande quantidade de material com vesículas. Ela apresentou sangramento intenso. Ao ser encaminhada para a esterectomia, houve choque hemorrágico e evoluiu a óbito. Como a gente preenche isso? Então, a causa imediata foi o choque hipovolêmico e, nas linhas subsequentes, a causa de cada causa. Então, o paciente evoluiu a óbito com a causa imediata, que foi o choque hipovolêmico causado por atonia uterina, e essa atonia uterina foi causada pela mole datiforme. Então, a gente coloca aqui o tempo de duração de cada uma dessas questões e preenche lá. Na gravidez, teve assistência e não teve comprovação por necrópsia. Caso terceiro, um homem de 75 anos cumprindo quarentena domiciliar após diagnóstico confirmado para Covid-19 e com sintomas típicos da doença, sofreu queda, por isso escorregou no banheiro, exatamente, e foi recolhido pelo serviço de resgate, encaminhado ao hospital, onde fez cirurgia em virtude do traumatismo crânioencefálico, morreu após 2 dias. Então, nesse caso, a gente observa que teve uma situação de queda, não foi uma morte natural. Então, isso aqui já vai ser motivo de encaminhamento, a gente tem que preencher
um documento de encaminhamento, existe o formulário próprio de encaminhamento para o IML ou para o Serviço de Verificação de Óbito, com os dados preenchidos de maneira adequada e vai ser feito, então, pelo legista o preenchimento. E a gente já tem a noção de que o traumatismo crânioencefálico foi a causa imediata desse óbito. Então, ele morreu após 2 dias. Aqui ele preencheu como causa imediata o edema cerebral, que foi em decorrência do traumatismo crânioencefálico. E esse traumatismo crânioencefálico teve como motivo a queda por escorregão em casa. E aqui, nas comorbidades, ele tinha Covid-19. Então, se ele tem comorbidade, a gente põe aqui. Essas comorbidades não necessariamente têm relação com a causa do óbito. Eventualmente, ela pode ser uma comorbidade que facilita o desencadear daquela sequência de eventos, mas não necessariamente ela participa desse fluxo de acontecimentos. Então, quem preencheu o óbito teve a informação por exames, etc., que o paciente teve edema cerebral, colocou isso como causa imediata de óbito. O edema cerebral foi causado pelo traumatismo crânioencefálico e o traumatismo causado pela queda por escorregão em casa. Então, muito simples. A gente sempre coloca a causa imediata primeiro e a última linha preenchida vai ser a linha que vai fazer referência à causa básica daquele óbito. E pode ou não ter uma causa intermediária, vai ter algum caso que eventualmente não tenha uma causa intermediária, mas a primeira linha é sempre a causa imediata do óbito e a última linha preenchida é a relacionada à doença básica ou à causa básica, seja um trauma, seja uma patologia, assim sucessivamente. Outro caso, um homem de 70 anos, obeso, portador de diabetes tipo 2, iniciou o quadro de tosse, febre, mialgia, desconforto respiratório progressivo, com necessidade de ventilação mecânica invasiva. Evoluiu a óbito devido à insuficiência respiratória aguda. Realizou exame que detectou o SARS-CoV-2, né, a, o agente viral causador da doença que lhe causou essa complicação. Então, homem de 90, aqui a história se repete, e a causa imediata, a síndrome respiratória aguda grave, causada por uma pneumonia viral, que teve como complicação do, do Covid-19, né, detectado pelo exame que foi realizado. De comorbidade, ele tinha obesidade e tinha diabetes mellitus, que obviamente não foram causa desse óbito dele. Eventualmente podem ter, principalmente o diabetes, muitas vezes facilita ou dificulta o tratamento de uma infecção qualquer, mas ela não teve participação efetiva no fluxo de acontecimentos aqui. Então, a gente põe as comorbidades ali, é a causa básica, o que essa causa básica trouxe como consequência e, depois disso, essa consequência causou o motivo imediato do óbito do paciente. Mais um exemplo, paciente homem de 59 anos, tabagista, portador de dislipidemia, hipertensão arterial e obesidade, apresentou intensa dor em região precordial, iniciada há 24 horas com piora progressiva. Deu entrada no serviço de saúde e evoluiu a óbito em poucas horas, sem resposta a manobras de reanimação. Eletrocardiograma evidenciou fibrilação ventricular. Então, é um paciente que evoluiu a óbito por causa de uma fibrilação ventricular que foi causada por uma insuficiência coronariana aguda, e essa insuficiência coronariana aguda pode ter tido como causas básicas as diversas patologias apresentadas por ele. Vamos ver como é que o colega preencheu esse atestado. Então, foi a fibrilação ventricular, causa imediata de óbito. Aqui não foi preenchido nada, porque não é mulher, e mesmo se fosse mulher, não está em período
de gravidez, então seria preenchido que não ocorreu nem período de gravidez. Mas é um homem, então a gente não preenche nada aqui. Ele teve assistência médica e não teve a confirmação por necrópsia. Causa imediata, fibrilação causada por infarto agudo do miocárdio, causada pela arteriosclerose coronariana. O paciente era obeso, tinha dislipidemia, etc. Então, como comorbidades, a dislipidemia, hipertensão e obesidade. Aqui, de uma outra fonte, a gente resgatou mais algumas coisas. Então, o paciente com febre tifoide apresentou perfuração intestinal, falecendo em consequência de peritonite. Nesse caso, a causa básica é febre tifoide. Então, é a última linha que a gente vai preencher. E as complicações ou causas sequenciais são perfuração intestinal e a peritonite. Essa última é chamada consequência terminal, ou simplesmente causa terminal. O atestado deverá ser preenchido da seguinte forma: peritonite causa imediata, causada por perfuração intestinal, causada pela febre tifoide. Aqui, uma criança apresentou sarampo e teve como complicação bronquopneumonia, falecendo em consequência desta. Nesse caso, a causa básica é o sarampo, que deu origem à bronquopneumonia, que foi a causa terminal. Então, o atestado será preenchido com bronquopneumonia, a causa imediata, e sarampo, a causa base. E os tempos aqui de evolução de cada uma dessas consequências, dessas manifestações. Mais um exemplo: pedestre golpeado por caminhão. Então, aqui você veja que aqui ele põe pedestre para salientar que é uma situação que serve de base de dados, serve de informação para base de dados, referenciando uma situação específica que pode auxiliar em diversas estatísticas, melhorando a possibilidade, ou levando a possibilidade de melhora de planejamento em relação ao lugar, as formas de aumentar a segurança contra acidentes envolvendo pedestre. Então, pedestre golpeado por caminhão sofreu fraturas múltiplas, falecendo em consequência de choque traumático. Nesse caso, a causa básica é pedestre golpeado por caminhão, é um acidente de trânsito. E fica preenchido aqui, pedestre golpeado por caminhão, fraturas múltiplas e o choque traumático como a causa imediata. Mais um exemplo: falecimento de homem com traumatismo crânioencefálico como consequência de disparo intencional de arma de fogo. Então, a causa é externa, o paciente vai para o Instituto Médico Legal, como no caso anterior também, foi um acidente, né? Não é uma causa natural, também vai ser preenchido pelo legista. Aqui nesse exemplo, então, falecimento por trauma crânioencefálico é a causa imediata, e esse trauma crânioencefálico foi consequência do disparo intencional de arma de fogo, que tem que ser mencionado como causa básica. Tá? Se houver alguma comorbidade, você merece preenchimento nas linhas aqui embaixo, mas sendo uma situação igual a essa, dificilmente vai ser levantada qualquer questão em relação a isso, né? Falecimento de homem com choque hemorrágico devido a esmagamento de órgãos internos causado por impacto de queda de árvore sobre o seu corpo. Então, apesar de ser um acidente, não foi um acidente provocado intencionalmente, mas é uma morte que não é natural, causa interna. Então, há necessidade de colocar aqui a causa básica, mas esse paciente ele tem que ser direcionado ao Instituto Médico Legal. Então, causa não natural vai direto para o Instituto Médico Legal. E lá vai ser preenchido causa imediata, choque hemorrágico, causado por esmagamento do tórax, causado pelo impacto da queda de árvore sobre o corpo. Então, é bastante simples esse preenchimento. Algumas situações podem complicar um pouco por causa de associações de comorbidades que eventualmente podem interferir ou associar ou ser
concomitantemente causas daquela complicação, como naquele exemplo mencionado do paciente que morreu de infarto agudo do miocárdio, que era um paciente dislipidêmico, hipertenso, obeso, etc. Então, tinha insuficiência coronariana e a causa do óbito imediato foi fibrilação atrial, perdão, fibrilação ventricular, mas tendo aquelas causas básicas, várias, né? Criança de 6 anos deu entrada no pronto-socorro com história de 3 dias de diarreia, que se intensificou nas últimas 12 horas. Examinada, mostrava-se desidratada, prostrada, reagindo pouco aos estímulos com soro débil. Foi iniciada a reidratação, porém a criança faleceu 45 minutos após a internação. O exame físico revelou, além dos sinais de intensa desidratação, evidência de desnutrição. Então, o paciente faleceu tendo como causa imediata desidratação, e aí o tempo muitas vezes é desconhecido, mas aqui ele colocou alguma coisa que não dá para entender. Muitas vezes isso já é motivo de devolução pela vigilância sanitária, porque no preenchimento desse documento, é importante que se tenham as informações legíveis e inteligíveis, porque elas vão servir de base, muitas vezes, para estudos epidemiológicos, e algumas das informações, inclusive, podem mudar o delineamento civil, né, criminal, dependendo da situação. Então, tudo tem que ser muito bem escrito, muito bem entendido. Então, mas ele morreu de desidratação causada por diarreia e foi causada pela desnutrição, tá? Esse foi a forma do preenchimento. Aqui, obviamente, não teve violência, não teve nenhuma causa não natural, não foi, não teve nenhum motivo para se imaginar aqui, provavelmente, que houve uma ação intencional ou acidental de algum fator externo ao corpo do paciente. Membranas rompidas prematuramente com 33 semanas de gestação, desenvolvimento de infecção intrauterina. A mãe entrou em trabalho de parto 5 dias após a ruptura das membranas. O feto faleceu nesse período. Nesse caso, as causas da morte são. Então, lembrando aqui que 33 semanas e o feto faleceu. Então, é um óbito fetal, mas ele já tem mais de 20 semanas, tem que ser feita a declaração de óbito dessa criança. O feto faleceu nesse período, nesse caso, as causas de morte são infecção intrauterina, né, é uma causa mais materna que fetal, mas leva à infecção fetal também. Então, houve o óbito causado por uma causa imediata, que foi a infecção intrauterina, e essa foi causada por uma ruptura prematura de membranas, tá? Então, está aqui discriminado. No caso, como não há meios de se examinar aquele feto intrauterino no momento em que ele veio ao falecimento, então a gente usa mais os dados referentes à complicação materna. Aqui mais uma fonte de exemplos. Então, mulher com 25 anos apresentou dor embaixo do ventre, hemorragia transvaginal. 3 horas depois evoluiu com abortamento espontâneo, foi submetida à curetagem na 20ª semana. Então, veja, 20ª semana já começa a ser, se houve, eu não sei se foi óbito fetal aqui, mas se houve óbito fetal, é, foi o abortamento espontâneo, obviamente. Então, abortamento espontâneo submetido à curetagem uterina 20ª semana de gestação em ambulatório. No dia seguinte, apresentou quadro séptico, permanecendo internada por 13 dias. Evoluiu para insuficiência renal e óbito. Então, aqui, com 20 semanas de gestação, já há necessidade legal de preencher a declaração de óbito do feto também. Então, a, a causa aqui, a gente não sabe se
foi conhecida, mas a partir da 20ª semana, a gente viu no vídeo anterior que com mais de 20 semanas, ou com mais de 25 centímetros, ou com mais de 500 gramas, há necessidade de preencher a declaração de óbito, no caso do óbito fetal. Mas aqui a gente está falando do óbito materno. Então, no dia seguinte apresentou quadro séptico, permanecendo internada por 13 dias e evoluiu para insuficiência renal, coma e óbito. Então, a causa imediata foi o coma, causado por insuficiência renal, causada pela sepsis, que foi causada pelo aborto espontâneo. Então, estão aqui as causas. É, tá. Aqui não tem nenhuma indicação de como foi preenchido originalmente, ou se foi esse modelo que foi utilizado no preenchimento original, ou se aqui é a sugestão do autor dessa fonte. Mas, então, o coma foi a causa imediata, causada pela insuficiência renal, causada pela sepsis, causada pelo abortamento espontâneo. Nesse outro exemplo, mulher de 39 anos, 5 gestações anteriores, 15ª semana de gestação, história de pequenos sangramentos. Foi internada com diagnóstico. Esse aqui já foi comentado anteriormente. Esse caso apareceu também na outra fonte utilizada. Então, a causa imediata foi o choque hipovolêmico causado pela morte, pela mole datiforme. O choque, ele sabe que foi de duração de um dia, mas ele não sabe há quanto tempo estava com aquela mole datiforme. E sai de atenção à clínica dessa paciente, a gestação de 15 semanas. Nesse caso, mulher de 30 anos, atendida na unidade de saúde quando foi orientado o tratamento para dor no estômago. Dias depois, aqui está eu não estou conseguindo ler, porque tem a tarjeta em cima, mas dias depois deu entrada no hospital às 12 horas com dor, distensão abdominal, hipotensão, quadro de choque a 1 hora. Então, o obstetra diagnosticou gravidez ectópica rota, foi indicada a cirurgia, mas 3 horas após a admissão apresentava sinais de coma, tendo evoluído para óbito 5 horas depois da entrada no referido serviço. A forma original, como foi preenchida a declaração de óbito nesse caso, foi parada cardiorrespiratória e choque hipovolêmico. Parada cardiorrespiratória, todos nós vamos apresentar quando formos a óbito. Então, é um termo vago que não é aceito pela vigilância sanitária e ele entra na classificação do código Garbage. São códigos que sugerem definições vagas ou diagnósticos indefinidos que não ajudam a estabelecer estatística de nada. Então, não usar parada cardiorrespiratória. Obviamente, a paciente apresentou um choque hipovolêmico, mas a causa imediata do óbito foi o coma causado por esse choque hipovolêmico, foi causado pela gravidez ectópica. Então, o que se sabe de período de permanência de algum quadro, a gente põe aqui, o que a gente não sabe, a gente põe ignorado. Nesse outro caso, a gente eu vou tentar só tirar essa parte, sai. Então, nesse outro caso, a mulher com 25 anos foi internada apresentando diarreia, icterícia, corrimento com odor fétido, vômito e abdômen doloroso à palpação. Então, ela tinha alguma infecção, né? Icterícia, febre, diarreia, vômito, foi encaminhada para isolamento com hipótese diagnóstica de hepatite infecciosa. No quarto dia de internação, foi submetida à anestesia geral para curetagem, com vistas à retirada do feto morto, de 8 semanas. Então, ela foi internada com diagnóstico sugestivo de hepatite infecciosa, mas ela, na verdade, ela estava com um abortamento.
Então, tinha um feto morto de 8 semanas. 8 semanas a gente sabe que esse feto, quando foi eliminado, a gente não precisa preencher a declaração de óbito, é um abortamento. Então, lembrando que a gente só preenche se tiver mais de 20 semanas, ou mais de 500 gramas, ou mais de 25 centímetros. Mas, se a família solicitar, a gente pode fazer a declaração de óbito para sepultamento do corpinho da criança. Mas, no dia seguinte, foi internada na UTI essa paciente, com quadro de choque séptico, fez coagulação intravascular disseminada e evoluiu a óbito. O preenchimento foi coagulação intravascular disseminada causada pelo feto morto retido. Então, na verdade, o feto morto retido, ele só vai levar à coagulação intravascular disseminada se apresentar algum outro comemorativo. Então, foi considerado errada essa sequência de acontecimentos. O comentário: mulher chegou em estado grave ao hospital com infecção por aborto. Houve demora no diagnóstico e, consequentemente, no tratamento. Não foi possível saber se o aborto foi espontâneo ou provocado. O preenchimento do documento foi feito como coagulação intravascular disseminada, em consequência do choque séptico, que foi consequência do aborto não especificado infectado. No caso, é possível que o profissional que atenda essa paciente, na suspeita de um abortamento provocado, ele possa não aceitar o preenchimento, que ele prefira encaminhar para o serviço de verificação de óbito para se isentar de complicações eventuais. Mas, se ele quiser se responsabilizar e preencher, também não está errado. Mas o preenchimento correto é a coagulação intravascular disseminada como causa imediata, e essa coagulação intravascular foi causada pelo choque séptico, que foi causado pelo aborto infectado. Outra fonte que nos apresenta alguns exemplos errados de preenchimento, acompanhado da sua correção. Então, nesse modelo à esquerda, está preenchido aqui: causa imediata, neoplasia de cólon, causada pela metástase hepática. Então, está errado, né? Uma metástase hepática não vai causar uma neoplasia de cólon, já que aqui sugere que a neoplasia de cólon seja a causa básica. E muito menos a insuficiência hepática vai causar metástase. Então, aqui é completamente invertida a relação das causas que devem ser apresentadas como aqui à direita. Então, o paciente evoluiu com insuficiência hepática, tá? Causada por uma metástase hepática, que foi causada pela neoplasia de cólon inicial. Tá? Então, aqui foi colocada a sequência lógica de acontecimentos no fluxo retrógrado, onde a primeira, na verdade, é a última causa, e a última causa é a causa básica, ou a primeira causa na sequência natural dos eventos, no quesito tempo, né? Então, a causa do óbito imediato foi insuficiência hepática, que foi causada pela metástase hepática, que foi causada pela neoplasia de cólon. Outro exemplo: uma crise hipertensiva causada por um AVC isquêmico, causada por uma pneumonia, causada por uma septicemia. Obviamente, está tudo errado, né? Então, a causa imediata aqui, na avaliação de quem conheceu o caso, foi uma septicemia causada por uma pneumonia aspirativa, que foi consequência de um AVC isquêmico, que foi consequência de uma crise hipertensiva. Aqui é já uma sequência de declarações reais de uma determinada instituição, onde as declarações foram devolvidas pelo Serviço da Vigilância Sanitária, que considerou o preenchimento errado e classificou como código garbage, que é o preenchimento de forma
inadequada ou com diagnósticos que são indefinidos ou vagos. Então, aquele, pois, causa imediata, doença pulmonar obstrutiva crônica, e a causa básica é insuficiência cardíaca. Então, não tem realmente nenhum sentido essa relação. A gente precisa avaliar o prontuário para entender o que aconteceu com o paciente, para saber se ela morreu de algo que aconteceu na evolução e como consequência de uma insuficiência cardíaca ou como consequência de uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, a pessoa que preencheu, não sei se foi uma mulher, mas quem preencheu colocou duas causas que eventualmente podem ser causas básicas ou causas intermediárias, vai depender do que está lá na evolução da paciente, mas com certeza a doença pulmonar obstrutiva crônica não é consequência da insuficiência cardíaca e muito menos ela seria a causa imediata do óbito. Aqui nesse outro exemplo foi feito um preenchimento onde se coloca que houve uma septicemia não especificada como causa de uma pneumonia. Você já colocou que é pneumonia, provavelmente essa septicemia foi causada pela pneumonia. Então, um preenchimento incoerente. Nesse outro exemplo, uma infecção do trato urinário foi a causa imediata de um óbito. É muito difícil alguém morrer por uma infecção de trato urinário que não levou a nenhuma outra complicação. E essa infecção, segundo esse preenchimento, é uma infecção de trato urinário, que foi a causa imediata, causada por infecção por agente multiresistente. Então, um preenchimento completamente sem lógica. Aqui colocou na comorbidade senilidade, que é um diagnóstico secundário, que não tem relação com a causa provavelmente não tem, a gente não tem acesso ao histórico do paciente, mas se teve relação, alguma coisa vai ter que ser corrigida nesse preenchimento, né? Precisa entender o que essa infecção do trato urinário causou para levar o óbito do paciente. Provavelmente, obviamente, uma septicemia, né? Aqui outro exemplo, uma parada cardíaca causada por insuficiência renal aguda, causada por choque hipovolêmico. Então, parada cardíaca a gente não põe, quem morre tem parada cardíaca. Todos nós vamos morrer e vamos ter parada cardíaca. Então, já deveria vir preenchido com esse termo, a declaração, e a gente só preenche o restante. Então, não tem coerência, é um termo vago, não é aceito, é um código garbage. Então, o preenchimento correto sugerido por quem avaliou o caso foi um óbito causado por choque hipovolêmico, que teve como consequência uma hemorragia tubária, que nem foi relatada aqui em cima, que foi decorrente de uma gravidez ectópica rota, que também não foi mencionado ali em cima. Então, é um preenchimento bastante incoerente, inconsistente e completamente errado. Nesse caso, está preenchido aqui uma septicemia, que foi causada por uma insuficiência do trato, uma infecção do trato urinário, que foi causada por uma pneumonia, que foi causada por uma síndrome do idoso frágil. Então, esse preenchimento intermediário aqui não faz nenhum sentido, obviamente está errado. As comorbidades, se existem, têm que ser preenchidas aqui, não vai alterar o andamento desse preenchimento, mas esse preenchimento intermediário aqui, obviamente, não faz sentido nenhum. Nesse outro exemplo, a causa imediata foi a anasarca, causada por insuficiência cardíaca congestiva. O paciente tinha um bócio mergulhante. A anasarca, obviamente, ela só vai matar alguém se ela levar alguma complicação, ou seja, insuficiência respiratória por derrame pleural volumoso ou hipovolemia. Então,
paciente tinha insuficiência cardíaca congestiva, que provavelmente levou a anasarca, e essa anasarca levou a alguma outra consequência que levou ao óbito do paciente como causa imediata, então está faltando um preenchimento mais robusto, mais orientado aqui. Nesse outro exemplo, o paciente morreu de encefalopatia hepática por uma insuficiência renal aguda, então, que foi causada por um choque séptico, que foi causado pela peritonite. Então, a causa da peritonite não foi relatada, então provavelmente houve alguma coisa que levou a uma peritonite, que levou ao choque séptico, que levou a alguma consequência que, de maneira nefasta, foi preenchida completamente errado aqui, que não faz sentido nesse fluxo de acontecimentos. Nesse outro exemplo, além de haver rasura, que quem preencheu a declaração de óbito fez um relato aqui do lado, corrigindo alguma informação que foi preenchida e rasurada acima, então já iria ser devolvido pela rasura que teve lá no preenchimento de um dos blocos lá superiores. Mas aqui, o preenchimento da causa, choque hipovolêmico, causa imediata, causada por hematêmese. Hematêmese é um termo que é tido como mecanismo de acontecimento. A hematêmese, ela não é um diagnóstico. Então, choque hipovolêmico provocado por alguma hemorragia que foi provocada por alguma outra questão, seja uma varize de esôfago, alguma úlcera péptica, alguma coisa que levou a um sangramento que levou ao choque hipovolêmico. Mas a hematêmese, ela é um mecanismo de acontecimento. Então, tá completamente errado. A gente não sabe qual é a causa básica de ter acontecido essas causas aqui que estão relatadas. Tá? Então, teve assistência médica e não foi comprovado pela necrópsia. Nesse outro caso, acidente vascular cerebral isquêmico. Isso é importante colocar, isquêmico ou hemorrágico. Sempre que colocar acidente vascular cerebral, tem que colocar o tipo de acidente vascular cerebral, para especificar qual foi o diagnóstico. Esse acidente vascular cerebral, ele provavelmente não foi a causa imediata do óbito, porque ele só vai causar o óbito se ele levar a alguma complicação respiratória, cardiovascular ou outra. Então, aqui ficou preenchido como causa básica o acidente, causa imediata o acidente vascular cerebral isquêmico, que foi causado por uma fibrilação atrial, que foi causado por um choque séptico. Então, é muito ilógico essa relação. Faltou a causa imediata na primeira linha, que seria a linha A, que deveria estar preenchido como o motivo imediato do óbito, e o choque séptico causando fibrilação atrial também é uma coisa que é muito complicado de entender. Nesse outro caso, um choque cardiogênico causado por edema agudo de pulmão. Obviamente, a gente sabe que o choque cardiogênico ele pode ser causa, mas não efeito do edema agudo de pulmão. Então, provavelmente, foi um óbito causado, imagino, não conheço a história, mas imagino que tenha sido causado por um edema agudo de pulmão, que foi causado por um choque cardiogênico. E o paciente, insuficiência respiratória aguda, eu não sei como seria alocar a insuficiência respiratória aguda num paciente que evoluiu com choque cardiogênico. Provavelmente isso aqui está invertido, então. Pode ser insuficiência respiratória aguda, edema agudo de pulmão, choque cardiogênico, e eu até retiraria aqui a insuficiência respiratória aguda, que o edema agudo de pulmão ele já leva naturalmente a uma insuficiência respiratória aguda. Então, bom, o choque cardiogênico ele não foi a causa imediata aqui, pelo jeito, alguma outra complicação, mas, de qualquer forma, se foi, ele não é causado pelo edema agudo de pulmão, muito pelo contrário, né? Aqui, nesse outro caso, hiperpotassemia,
causado por insuficiência renal, causada por uma pneumonia bacteriana não especificada. A hiperpotassemia, muitas vezes a gente tem hiperpotassemia em algum paciente, mas ela não necessariamente leva a óbito. Então, ela deveria estar aqui na primeira linha a causa imediata do óbito, né? Se foi uma arritmia, se foi uma parada cardíaca, uma assistolia pela hiperpotassemia, que foi causada, e a hiperpotassemia, sim, causada pela insuficiência renal. E a insuficiência renal causada por uma pneumonia também fica meio atrapalhado, né? Pode ser uma pneumonia causando uma sepsis ou um choque séptico e a insuficiência renal. Então, assim, a gente tem que procurar lógica nesse preenchimento. O que que causou esse óbito nesse momento? É óbvio que o óbito é uma parada cardiorrespiratória. Você não vai colocar aqui uma parada cardiorrespiratória. Você vai colocar o que que causou essa parada cardiorrespiratória nesse momento. E aí as causas o que levou a essa causa e o que levou à causa da causa, tá bom? Então, espero que tenha ajudado, que tenha contribuído com esses exemplos e é bom sempre receber crítica e perguntas. Se tiverem dúvida, a gente continua pesquisando, sempre com a intenção de melhorar o nosso conhecimento e de melhorar a nossa forma de transmissão dele. Muito obrigado, um grande abraço.